Olá, amigos telespectadores, Shalom Aleichem, paz seja convosco. Mais um Shabat, estamos aqui juntos, eu sou o Rabino Ishai, sou Rabino Messiânico, e estamos aqui para falar de mais uma porção da Torá, dessa vez a Parashá Vayeshev, Parashá de número 9, que vai do capítulo 37 de Gênesis, versículo 1, ao 40, versículo 33. Antes, porém, de começarmos a estudar esta porção da Torá, essa porção de hoje, desse Shabat que estamos iniciando, vamos ver o recebimento do Shabat, como acontece nos lares religiosos do povo de Israel. Continuando então o nosso programa, a gente viu aí o recebimento do Shabat, não é? Onde são acesas as duas velas, 18 minutos antes do início, antes do pôr do sol de sexta-feira, porque o dia começa no pôr do sol de sexta-feira, o Shabat, e vai até o pôr do sol do Shabat, quando nós fazemos o encerramento com a cerimônia da Havdalah. Bom, esse capítulo que nós vamos agora estudar, ele vai nos falar, a Parashá Vayeshev, ela vai nos falar, ela quer dizer, é o início, né, que ele habitou e Jacó habitou, ou ele viveu, isso significa a palavra Vayeshev, é a 9ª porção semanal da Torá, no ciclo judaico anual da leitura da Torá. Então, o nosso povo, o povo de Israel, em todos os lugares do mundo, em todas as sinagogas, estudam a mesma porção da Torá. Nós temos na própria Parashá, na própria Torá, uma ordem de Deus que a cada 7 anos fosse lida a Torá ao povo de Israel, aos Gerim, aos estrangeiros que habitassem com o nosso povo, aos adultos e às crianças, para que aprendessem, temessem e obedecessem ao Deus de Israel. Eu quero lembrar que, quando nós falamos da Torá, que significa lei, isso não significa, amigo, que nós somos salvos pela lei, de jeito nenhum. A lei, a Torá, ela não salva ninguém. A Torá foi dada para nos separar dos demais povos, ou seja, para nos santificar. O escritor de Hebreus vai falar que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então, a nossa obediência à Torá é para conhecer Deus, verdadeiramente conhecer a vontade de Deus, temer a Deus e obedecer a Deus. Então isso fazemos pela santificação. A nossa salvação, ela é através do derramamento do sangue, a princípio dos animais, e posteriormente o sangue de Yeshua, de Jesus, como o próprio João, o batizador, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E de acordo com Hebreus, o texto vai nos dizer que com a morte de Yeshua, com o sacrifício único, definitivo realizado por Yeshua, ele deu validade àqueles sacrifícios que houveram anteriormente.
aquele sacrifício, aquele derramamento do sangue de animais, só teria valor se o cordeiro, o verdadeiro cordeiro, viesse mais tarde a ser sacrificado. E isso aconteceu com a pessoa de Yeshua. Essa paraxá, ela nos conta as histórias de como os outros filhos de Jacó venderam a José. Né? José e Benjamim, o irmão mais novo, eram os filhos de Raquel. E então, José era um filho muito querido do seu pai, até porque José discordava das ações erradas que os seus irmãos faziam. Então, José acompanhava os seus irmãos. É muito importante quando a pessoa tem essa personalidade. Ele discorda daquilo que é errado. E José, apesar de então ser antipático aos seus irmãos, ele era fiel ao seu pai e ele trazia todas as notícias do trabalho, do que os seus irmãos faziam no campo enquanto apacentava os rebanhos. Por conta disso, José é vendido. José é lançado num poço para não ser morto. Ele seria morto até pelos irmãos, mas para que ele não morresse, ele então é lançado em um poço e ali, mais tarde, ele é vendido para uma caravana que o levou para o Egito. Nós temos aqui, então, o texto que vai falar isso, capítulo 37 aqui, né? Vai tratar desse assunto da venda de José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, diz aqui o versículo 28, passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Aí nós conhecemos ali que eles armam toda aquela argumentação, leva a roupa ensanguentada para confundir ali o pai, né? Então, essa paraxá, ela vai nos falar da história de José, basicamente, que é uma história muito importante e importante nós entendermos. No capítulo 39, José, é interessante que José era uma pessoa temente a Deus, era zeloso e era temente a Deus. E quando ele vai para o Egito, ele é levado à casa, é levado ao Egito, e Potifar, capítulo 39, verso 1. E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Então, José era um jovem temente a Deus. E por isso Deus o abençoava, por ele ser temente. Mesmo estando num país estranho, ele continuava temente a Deus. Ele vai à casa daquele homem, daquele eunuco do faraó, que era uma autoridade, e o Senhor estava com ele. Aí o que acontece? José faz uma carreira. Versículo 3 diz: vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor, o Eterno, estava com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça em seus olhos e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. E o que aconteceu?
por conta disso, dessa confiança em José, Deus abençoa José, né, na casa do egípcio, a bênção do Senhor. Você encontra aqui no versículo 5, que diz assim: e aconteceu que, desde que o puseram sobre sua casa, a casa do eunuco, e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor de José, e a bênção do Senhor foi sobre tudo que tinha na casa e no campo. Bom, nós sabemos que houve um incidente com José. José acaba sendo ali, era formoso, era um jovem formoso à vista, e ele acaba chamando a atenção da mulher do eunuco, desse homem. Gente, de Potifar, né? O que acontece, gente? Muitas vezes a mulher usa de forma errada uma mulher comprometida, uma mulher casada, e essa mulher tenta seduzir o jovem José. Nós temos que lembrar as palavras de Yeshua. Yeshua, um judeu fiel, cumpridor da Torá. Yeshua jamais foi um transgressor da Torá, sempre foi obediente. E ele nos ensinou uma coisa, que adultério não é apenas o ato em si, mas que o desejo, a cobiça pela mulher do próximo, para a mulher que não é a tua mulher, já é um adultério. Aquele que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já cometeu adultério. Então, o José, ele acaba sendo seduzido, não, ele não foi seduzido, tentado, vamos dizer assim, por aquela mulher, e ele, num determinado momento, nos diz aqui, que ele deixa a sua túnica nas mãos daquela mulher. Nós temos aqui no versículo 12, e ela lhe pegou pelo seu vestido, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou o seu vestido na mão dela e fugiu e saiu para fora. Essa mulher ficou muito decepcionada, porque ela pensou que ia conseguir levar adiante o seu mau propósito. E José deixa a túnica nas mãos daquela mulher, não dá tempo para aquela tentação prosseguir, por temor a Deus. E José fala que ele não ia fazer tamanho mal contra o seu senhor. Tamanho mal, aquilo era um grande mal. Mas ele finalmente vai parar na prisão por falsas acusações daquela mulher. Aquela mulher mente, que foi seduzida por José, inverte a história e José é levado ao cárcere. E é dali do cárcere, das visões que Deus dá a José. José no cárcere poderia ser uma pessoa revoltada, mas ele foi temente a Deus. Lá no cárcere ele cresceu, ele se tornou uma pessoa importante. Meus amigos, vamos ver um pouco agora da nossa adoração. Lembrando que temos palestras para aqueles que tiverem interesse, entre em contato conosco. Vamos ver um pouco da nossa adoração. Chegamos agora ao final de nosso programa. Shalom Aleichem, paz seja convosco. A Congregação Israelita da Nova Aliança em Curitiba agradece à Rede Super de Televisão e à direção da PIB Curitiba por esta oportunidade, certos de que o Eterno nosso Deus abençoará aqueles que abençoam o seu povo Israel.